O técnico Roger Machado toma uma decisão importante, visando a janela de transferências do Internacional. Quero também falar sobre o impasse no momento de Matheus Dias e também do goleiro Antony. São os assuntos que repercutem nesta quarta-feira, onde eu vou te atualizar tudo sobre o Internacional. Então fica aí depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado para Zapay, Z-A-P-A-Y, os meus parceiros aqui no canal que te deixam sempre atualizados com tudo, né, do teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Você pode pagar licenciamento, multa, IPVA, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, aquela parcela que não dói no teu bolso. Então faz o seguinte, clica no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Se você está no PC, você vai ser direcionado ao site da Zapay. Se não, né, você vai baixar o aplicativo no teu celular e ali mesmo, né, vai botar a placa do teu veículo, vai puxar os débitos e ali já quita. Tudo de forma parcelada e com o cupom COLAR20 tu ainda tem desconto de 20% nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, ele é gratuito e eu tenho certeza, né, que vai ter uma preocupação a menos aí na tua vida, vai poder rodar tranquilo com o teu carro. Tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre negociações. Afinal, tá, o Inter tem uma situação indefinida. Isso porque, né, o Matheus Dias, lembram dele, né, volante, campeão brasileiro sub-20 lá atrás, né, na temporada de 2021, jogador, né, que pertence ao Internacional, está de volta, né, depois da última temporada onde ele atuou no Nacional da Ilha da Madeira. Foram 29 jogos, apenas um gol, né, e de fato ele foi utilizado na posição que ele gosta, que é de primeiro volante. Aqui no Inter é curioso, né? Em dado momento da temporada, se não estou enganado, com o Kudê em 2023 e também em 2024, ele foi usado, né, como lateral direito, até pelo Mano Menezes foi utilizado como lateral. O Kudê colocava ele aberto pelo lado direito, mas eu sempre que vi o Matheus, eu penso ele como um 8 ou como um 5. E até de fato ele teve bons números, né, na Liga Portuguesa. É claro que a gente tem que levar em consideração que ele estava atuando, né, no Nacional da Ilha da Madeira, mas é um jogador que é de uma posição que a gente está precisando. Só que o grande detalhe é que ele não se reapresentou no CT do Parque Gigante com os demais companheiros no último sábado. Aliás, ele não foi ainda ao CT Colorado para acertar o seu futuro. Isso porque Inter e Nacional ainda estão discutindo a possibilidade dele reforçar a equipe portuguesa. E aqui, gente, eu estou falando de alguns percentuais, tá? O que o Inter projeta é cerca de 1,5 milhão de euros. Estamos falando, né, de quase 10 milhões de reais, 9,6, né, na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos. Na última janela de transferências, foi muito perto, melhor dizendo, perto na minha cabeça, a possibilidade, né, de negociação do Matheus Dias para o Wolverhampton, da Inglaterra. É válido a gente destacar também que o Inter tem direito de 60% dos direitos econômicos do jogador. Então, destes 9,6, o Inter ficaria apenas com 60%. Não é uma grande venda. Eu, sinceramente, estou atrelado àqueles que têm como ideia a volta do Matheus Dias, até porque a gente está precisando de um jogador nessa posição, e aqui no Inter ele foi muito pouco testado nessa função de abertura do meio campo, que é, né, onde está hoje o Ronaldo, o Fernando está lesionado, o Bruno Henrique, né, como 8 é extremamente contestado, então acho que não custa nada, né, esse teste ao Matheus Dias. Se ele for bem, ele pode valorizar inclusive mais do que esse 1,5 milhão de euros, mas aparentemente não é o que vai acontecer, né? O Inter deve vender o Matheus Dias, já que ele não está, né, no agrado do técnico Roger Machado e por isso, né, não se reapresentou no CT do Parque Gigante. Sobre o Roger, né, também há um bastidor importante, tá? Porque o Inter está na Europa buscando alguns reforços, só que o Inter tem uma vaga de estrangeiro ainda disponível. E o Roger quer gastar esta vaga de estrangeiro com um jogador de meio campo, este volante que a gente está tratando aqui. Se a gente for lembrar, o Inter tem hoje no plantel Rocher, que é titular, Mercado, que não é titular habitual, mas está voltando de lesão e deve ser um 12º jogador da zaga, Bryan Aguirre, que é titular, o Alan Benítez está chegando agora, então a gente projeta que ele seja reserva, Bernabé, titular absoluto,
Oscar Romero, né, que para mim, né, depois do jogo lá em Belo Horizonte, onde ele foi banco do Iago Noal, num projeto, né, uma vida longa para o Oscar Romero aqui no Inter. Carboneiro, que era titular quando saiu do time, Valência e Borré, né, que intercala entre titulares e reservas. Então, assim, falta uma vaga. Eu ainda acho que 10 estrangeiros é bem administrável, tá? Mas, de qualquer forma, o Inter quer gastar esta última vaga com o primeiro volante. Muito tem se falado, gente, no Juan Portilha, né, que é um jogador, o Portilho, né, um jogador que joga no Tajeres, Argentina. É um jogador que vem sendo especulado. Confesso que tentei apurar informação sobre esse jogador e ainda não consegui trazer mais detalhes, tá? Mas é um nome que esteve perto do Atlético Mineiro, que fez uma proposta e acabou, né, não avançando. Então pode ser um nome, né, do Inter trazer neste segundo semestre, tá? Então um volante deverá sim ser estrangeiro. O Inter que busca outros reforços, né? A gente projeta aí a vinda de um meia pelo lado direito, que seja canhoto, né, para cortar para o meio e finalizar. Projeta também, né, a chegada de mais um zagueiro e talvez um atacante, né, além do camisa 8. Só que esses outros jogadores serão brasileiros, para que o Inter não coma, né, o seu limite de estrangeiros no momento. Então a situação de momento é essa. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Antony. Afinal, né, muito tem se falado de sondagens do exterior, principalmente da Atalanta da Itália. O Antony, que recentemente, né, trocou de empresário, hoje ele é agenciado pelo André Curi, que é um dos principais empresários do futebol brasileiro. Essa proposta ela ainda não chegou, né, e se fala muito, né, conversei com algumas pessoas que me falaram que o mercado espanhol é um mercado que está muito mais interessado do que o mercado italiano com a Atalanta, só que são times de segundo escalão, né, a gente não está projetando uma grande venda do Antony. Eu também diria que seria na casa aí de 3 milhões de euros a proposta, né, a ser colocada na mesa do presidente Alessandro Barcelos. Só que o Antony, neste momento, enquanto a proposta não chega, ele está negociando uma renovação contratual que está travada, né, no departamento de futebol. O Antony gostaria de uma valorização financeira pelo fato, né, de já ter muitos jogos como titular da equipe do Roger, em virtude das lesões do Rocher, do título do Campeonato Gaúcho, onde ele foi campeão invicto, né, do Gauchão desse ano, e ter um ajuste, né, que condiz, né, com a sua situação hoje dentro do plantel. O Antony recebe um salário de 50 mil reais por mês. É o que se fala nos bastidores, ele gostaria de uma valorização. Não sei se ela vai acontecer, porque o Inter também está esperando essa proposta para vender o Antony, né? Já que o Rocher está voltando, ainda tem o Ivan, tem o Cauã Jesus, né, que é um garoto, né, que está sendo promovido nas categorias de base. O Henrique Men, que também é muito bem falado, por mais que se tenha a possibilidade também dele deixar o clube. Então são situações, né, que estão no bastidor neste momento. Então há um impasse grande, tá, em relação à renovação do Antony, que, pelo que eu ouvi, não está andando, tá? E não imagino que teremos grandes novidades sobre o tema. Tá certo? Agora, gente, chegando na fase final, né, do Mundial de Clubes, o Super Mundial, né, todos classificados já, e a partir da próxima sexta-feira, dia 4, começam, né, as quartas de final, com 2 brasileiros em campo, tá? Então, na sexta-feira, 4 da tarde, tem Fluminense e Al Hilal, da Arábia Saudita, né? O Al Hilal que tirou o Manchester City, então o Fluminense podendo avançar à semifinal, e também o Palmeiras contra o Chelsea, né? Jogo às 10 horas da noite, lá nos Estados Unidos. Então, podemos ter pelo menos um brasileiro na semifinal do Super Mundial de Clubes. Vai lá e palpita na KTO, se tu acredita nisso. Afinal, né, a KTO tá dando ganho aumentado nas apostas do Super Mundial de Clubes. Até R$500 você pode ganhar extra nas suas apostas, tá? Então, palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!